E aí pessoal, aqui é o professor Igor Vinícius e nós vamos fazer mais um exercício de equação do equilíbrio estático com uma viga biapoiada. Lembrando que nós vamos considerar essa viga aí como uma barra para iniciar os exercícios de forma mais simples, tá ok? E gradativamente a gente vai elevando o nível de dificuldade para que a gente possa abordar os vários tópicos das equações de equilíbrio estática. Lembrando que essa é uma viga isostática, cujo o número de apoio, as reações dos apoios, equivale às equações do equilíbrio. Então a gente tem aqui um apoio de primeiro gênero com apenas uma reação, que é a restrição do movimento vertical, apoio de segundo gênero restringindo aí o movimento horizontal e o movimento vertical, ok? Então aqui no apoio A, chamado assim, tem a restrição ao movimento vertical, beleza? Ele restringe o movimento vertical. No apoio B, temos a restrição ao movimento vertical, a viga não pode ir para baixo e nem se movimentar na horizontal, beleza? A simplificação aqui foi a retirada do peso próprio da viga, tá bom? Então temos apenas uma carga atuante, essa carga aí é uma carga concentrada ou pontual de 35 newtons, podendo ser, por exemplo, aí, uma parede transversal a essa viga, tá joia? Essa carga está no meio da viga, então está em 3 metros de uma viga de 6 metros, ok? Um exercício bem simples, bem fácil e que vocês podem estar fazendo junto comigo, tá joia? Prepare assim no caderno de vocês, desenhe na parte de cima e nós vamos responder na parte de baixo. Iniciando pela equação do equilíbrio número 1, que é o somatório dos esforços em x, tá ok? Sendo em x para a direita o sentido positivo, tá ok? Deixa eu colocar uma setinha aqui só para a gente simbolizar. Para a direita vai ser o sentido positivo, tá ok? Nos esforços em y, os esforços verticais, para cima vai ser positivo, tá joia? E no momento fletor, deixa eu inserir aqui uma seta, o sentido anti-horário será o sentido positivo, tá joia? Sumiu a seta que eu queria, achei, beleza? Então, sentido anti-horário será o sentido positivo. Faça dessa forma para que você memorize e assimile, depois vai ficar mais fácil a execução dos exercícios, tá bom? Então vamos iniciar esse exercício. Começando aqui então com a verificação dos esforços horizontais, tá joia? Então nós vamos verificar todos os esforços aqui em x. Vamos adotar aqui, fazer um adendo aqui com vocês, que é identificar o sentido positivo de cada equação do equilíbrio, tá joia? Então, todas as forças que estiverem para a direita, na horizontal, é o sentido positivo. Caso contrário, se estiver para a esquerda, é negativo. Tudo que estiver para cima, positivo. Caso contrário, será negativo, se estiver para baixo. Vamos adicionar aqui também, para o momento aqui, só invertendo aqui, se então o momento estiver apontando no sentido anti-horário, vamos considerar positivo. Caso esteja no sentido horário, será negativo. Tá joia? Ajustando aqui. Beleza. Isso aqui é só para a gente memorizar no início, depois fica mais fácil da execução dos exercícios. Analisando então os esforços em x, podemos observar que não tem nenhuma força externa atuando na estrutura. Porém, como esse aqui é um apoio de segundo gênero, ele restringe o movimento horizontal. Então, por exemplo, se houvesse uma força na estrutura, uma força externa empurrando ela para cá, o apoio iria restringir esse movimento. Como? Se opondo a essa força, empurrando ela para a esquerda. Ok? Como não existe nenhuma força externa,
vamos então manter o HB como um sentido positivo para a direita. Então HB é a única força atuando na estrutura e os esforços em X tendem a zero, então HB é igual a zero. Tá ok? Vamos prosseguir para os esforços verticais, dando continuidade ao nosso exercício. Vamos então à análise aqui dos esforços verticais. Temos VA para cima, então VA é positivo, mais esse esforço aqui para baixo de F1, se é para baixo é negativo, então vamos colocar negativo de F1. F1 vale 35, já vamos colocar a numeração aqui de 35, mais, que é um somatório, então não importa se eu vou subtrair ou adicionar, é um somatório, a gente vai colocando mais, e depois a gente analisa, mais VB é positivo, então deixamos o VB ali. VB positivo, mais VB, e isso tende a ser zero, claro, a estrutura está parada, beleza? Então, isolando o termo, VA vai ficar do lado esquerdo, 35 está negativo, vai passar para lá positivo, e o VB está positivo, passa para lá negativo. VA é igual a 35 menos VB. Faz o seguinte, dá um pause no vídeo, tente fazer essa parte, ou reproduz o que eu estou fazendo. No início é muito importante que você reproduza o exercício feito, depois apague, tente fazer ele sozinho para adquirir confiança e seguir para os demais. Tá joia? Então vamos analisar agora o seguinte, eu escolhi aqui o ponto A para verificar a rotação, vocês porém podem escolher qualquer ponto, tá joia? Pouco a pouco vocês vão entendendo a malícia do negócio e percebendo qual é o melhor ponto a escolher. Porém, dá para fazer com qualquer um. Joia? Vamos então analisando aqui no ponto A. O ponto A é o meu ponto pivotante. Eu estou utilizando aqui um arquivo do Excel, programa Excel, tá? E está me permitindo fazer esses exercícios com vocês. Então, analisando aqui, escolhi o ponto A como rotação. Então, todas as forças vão tender a girar a estrutura, começando por VA. Porém, VA está em cima do ponto. VA é uma força, força na vertical. Então, ele multiplica uma distância na horizontal. Analisando aqui, a gente não tem força na vertical vezes a distância na horizontal. Beleza? Analisando aqui, VA está em cima do ponto, então é uma força vertical que não está distante na horizontal para poder fazer um momento na estrutura. Sendo então VA vezes distância zero, vai dar zero, então a gente não precisa nem colocar o VA aqui, tá joia? Vamos analisar então agora a força F1. A força F1 é uma força na vertical e ela dista essa distância aqui, tem uma distância na horizontal de 3 metros do ponto A, ok? Então o que vai ocorrer? Vai ocorrer que essa força vai fazer isso aqui com essa barra, vai tender a girar nesse sentido. Que sentido é esse? Sentido horário. Sentido horário está contrário a esse sentido. Então, o sentido horário é negativo. Temos aqui então a força F1 de 35 vezes a distância 3 metros. 3 metros, tá joia? Porém, eu falei para vocês que aqui é o que? Sentido horário. Sentido horário é negativo. Então é menos 35 vezes 3. Ok? Só recapitulando o que foi feito aqui, deixei aqui em cima o quadrinho só para a gente já, para ficar mais fácil para vocês. Aqui o que realmente foi feito? Foi feita a multiplicação da força F1 vezes a distância até o ponto A, que é igual a 3 metros. Tá joia? Então isso aqui que foi feito aqui. Deixei esse lembrete aqui em cima só para a gente continuar o nosso exercício. Temos agora também o VD, ok? Atuando a uma distância de 6 metros. VD está na vertical, embaixo do apoio B,
impedindo com que ele desça. Porém, ele faz uma força a uma distância de 6 metros do ponto A. Então, força na vertical, distância na horizontal, temos o momento aplicado aí. Então, VB no caso, galera, ele vai fazer o seguinte, deixa eu puxar uma seta aqui, VB vai gerar a estrutura nesse sentido aqui. Vocês vão concordar comigo que VB vai tender a gerar a estrutura no ponto A. Vai gerar a estrutura no ponto A nesse sentido. Esse sentido é o que? Sentido positivo, sentido anti-horário. Diferente aí do F1. F1 girava nesse sentido, ó, sentido horário oposto, sentido negativo, beleza? Então temos que mais VB aplicado a uma distância de 6 metros, tá ok? Isso aqui é o que? É a força da resultante VB vezes a distância do ponto de rotação, distância 6 metros. Só colocando aqui, só para vocês poderem identificar de forma mais fácil na hora que estiverem verificando o exercício de vocês, ou realizando ele. Então esse somatório aqui, ele tende a ser zero, claro, a estrutura está em equilíbrio. Então realizando aqui a gente tem 105 mais 6 vezes VB, 6 VB. Isso é igual a zero, tá joia? Então o que a gente faz agora? A gente vai isolar VB. Isolando VB é de que forma? A gente passa o 105 para lá, que está subtraindo, vai passar somando. E o 6VB, o 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então fica assim, VB é igual a 105, porque está negativo, passou positivo, dividido por 6, que estava multiplicando, passou dividindo. Então, galera, VB é igual, fazendo uma continha rápida aqui, 17,5 newtons. Tá joia? Então achamos VB, vamos diferenciá-lo aqui, vamos colocar de azulzinho. Esse aqui a gente colocou de roxo, só para identificar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o resultado de VB, que é o resultado da equação 3, e jogar dentro da equação 2. Então a gente pega o resultado de 3 e joga na equação 2. A equação 2 seria essa daqui, ó, VA é igual a 35 menos VB. Tá joia? O que a gente fez aqui? Vou puxar uma setinha só para ilustrar. Temos isso aqui, ó. Deixa eu só dar uma acertada aqui logo. Eu estou usando o aplicativo do Excel, que me permite trabalhar algumas funções aqui com vocês, tá bom? Vou identificar o VB aqui, só para ficar claro para vocês. O VB veio desse resultado, aplicando a essa equação, 3 em 2. Então agora a gente tem que VA, é fácil de explicar, é menos 17,5 newtons. 35 menos 17,5 newtons. VA então é igual a 17,5 newtons também. Vamos identificar aqui VA. Então achamos já as reações de VA, de VB e de HB, finalizando o nosso exercício. Tá? Nesse exercício, VA e VB tiveram resultados iguais. Por quê? Isso é lógico. Se eu tenho uma força de 35 aplicada para baixo, numa viga bi-apoiada, 2 apoios, e essa força está aplicada na metade, é claro que vai surgir uma reação de metade desse valor na esquerda e metade na direita, porque VA mais VB é igual a F1. Então a gente tem que 17,5 mais 17,5 é igual a 35. E isso é fato, essa estrutura está em equilíbrio, tá joia? Vamos retirar isso aqui, não é necessário fazer essa verificação. Reações resultantes aí, então, temos que HB é igual a 0 newtons, VA é igual a 17,5 newtons, VB é igual a 17,5 newtons também, tá joia? Vertical em A, vertical em B. Só mantendo o padrão aqui para vocês.
Tranquilo. Só para deixar bem ilustrativo aqui também. Vou disponibilizar esse exercício lá no fórum para vocês. Ok? E essa screenshot da resposta. Porém, peço que vocês tentem refazê-lo, tá? E depois tentar fazer sozinho, sem observar o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.